Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Atos, no capítulo 12, no versículo 6, né? Do milagre da fuga de Pedro, né? Pois Pedro havia sido preso porque Herodes, né? O rei Herodes Agripa, ele havia lançado ele na prisão, né? Pois havia perseguição sobre aqueles que era do Senhor. E aqui vem dizendo que ele tinha mandado matar a espada Tiago, irmão de João, né? Então, quando ele percebeu, ele viu que isso estava agradando os judeus, mandou prender também Pedro, que estava fazendo a obra de Deus, né? Então, ele já tinha planos, né, para julgar Pedro, né? Então, ele lançou ele lá na cadeia, né? E Pedro foi escoltado sobre guardas, né? Os guardas ficaram ali, 4 guardas ali, vigiando Pedro, porque a intenção dele não era boa. Ele queria apresentar Pedro para os judeus, né, em público, depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele, né? Então, Pedro, ele ia ser julgado em público depois da Páscoa, né? Então, nós estamos vendo aqui que o plano do rei Herodes não foi avante. Por quê? Porque era um plano maligno, perverso, e Deus não deixou executá-lo, né? Porque quem tem o domínio de todas as coisas é Deus, e ninguém iria encarcerar aquele quem Deus levantou, né, para viver livre, para viver a serviço dele, pois quem deveria de estar na prisão seria Satanás e seus demônios, né? Ninguém aprisiona o sonho de Deus, os propósitos de Deus. Então, prendendo Pedro no cárcere, estava prendendo e atrapalhando os propósitos de Deus. Estaria aprisionando a vontade de Deus, né? Então, não prevaleceu contra os filhos de Deus, o justo, né? A igreja estava orando fervorosamente sobre o homem de Deus, né? E Deus, ele estava já trabalhando. Enquanto Pedro estava na prisão, havia um povo que se reunia, que orava, que clamava a Deus, e eles estavam lá, né? Buscando a Deus. E aqui vem dizendo que à noite, né? Quando Pedro ele estava dentro da prisão, ele estava dormindo já, né? Mas ele não estava dormindo solto. Além de ter escolta, de ter homens vigiando ele, ele estava com o seu pulso. Aqui vem dizendo que a noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, então era a noite, né? Então antes dele ser julgado, né? Deus, ele já estava providenciando a fuga, providenciando tirar Pedro daquele lugar, né? Então você vê que o plano do adversário era outro, o plano de Deus era outro. Então, o inimigo não se adiantou. Quem se adiantou foi Deus, porque ele que tem o domínio e trabalha da forma que ele quer, né? Então, enquanto ele dormia, ele estava dormindo com as 2 correntes, né? Ele estava com 2 correntes entre os 2 soldados e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. Então, ele estava dormindo, ele estava tranquilo, ele estava em paz, né? Porque ele confiava no Senhor, né? E enquanto isso, Deus já estava movendo, né? A oração tem poder e o poder de Deus já estava entrando em ação. Deus já havia mandado um anjo para socorrer Pedro, né? O poder de Deus já estava se manifestando, já preparando, estava organizando já a saída dele. Então o inimigo já tinha tudo organizado para outro dia, para o julgamento em público, né? Tudo por causa de perseguição daqueles que servem a Deus, né? E aqui está dizendo assim: de repente uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, né? Então de repente, né? Um anjo apareceu dentro daquela cela, uma luz começou a brilhar. E Pedro continuou ainda dormindo, né? E tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa! Então o anjo imediatamente já mandou ele acordar depressa, né? Deus tinha pressa de tirar ele de lá. Levanta-se! As correntes caíram do pulso de Pedro. Quando ele falou,
depressa levanta. O poder de Deus já começou a tirar, né, do pulso de Pedro todas aquelas correntes que estavam ali sobre ele, né? Então o anjo disse: vista-se e calce as sandálias, né? Então ele vestiu a roupa, colocou a sandália dele, e ele fez tudo conforme o anjo pediu para ele fazer. E ele disse assim: olha, agora vista essa capa e siga-me, ordenou o anjo. Então ele foi seguindo tudo que o anjo do Senhor estava ordenando, mas só que Pedro estava achando que aquilo ali era um sonho, que aquilo não era real, né? Porque era algo tão sobrenatural, né? Aquela luz brilhando na cela e ele se deparando ali com o anjo, né? Porque ninguém podia entrar ali, estava fechado, e ele pôde presenciar o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, quando arrancou só no falar, quando ele falou levanta, depressa levanta, para ele levantar aquela corrente tinha que tirar dele. Então ele imediatamente caiu no chão, caiu por terra, tudo aquilo que estava aprisionando, amarrando ele, mantendo ele cativo ali, deitado com aquelas correntes, né? Aquilo que impedia foi quebrado, ou seja, a providência chegou. A providência chegou para você. Deus não esqueceu de você. Deus ainda envia anjos para trabalhar para os seus, pois quem está a serviço de Deus está sob o cuidado, está sob a proteção, né? E terá toda a ajuda necessária de Deus. Então, quem trabalha para Deus, faz a vontade de Deus, não vai ser envergonhado pelo adversário, não vai ser pego pelo inimigo, né? Sou eu que garanti, sou eu que capacitei, então ninguém vai tocar naquilo que é minha propriedade, né? Então, não, Satanás aqui não vai fazer a festa, né? Então, Pedro deixou a cela seguindo o anjo, né? O tempo todo ele estava seguindo o anjo, fazendo conforme ele estava ordenando, e porém pensava que era uma visão, sem entender o que era real, o que ocorria. E passaram o primeiro e o segundo posto da guarda. E quando chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o portão abriu sozinho para eles, né? Então você vê a autoridade do Senhor, né? O poder de Deus se manifestando aqui e a glória do Senhor sendo manifesto, né? Quando ele passou a primeira guarda, a segunda guarda, né? Nada aconteceu, como se o Senhor tivesse fechado os olhos, né? Daqueles guardas, para eles não enxergar, né? A palavra de Deus diz assim, olha, que eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor, né? Como se ele estivesse ali, uma muralha de fogo, estivesse invisível aos olhos do inimigo, e passou, ninguém enxergou, ninguém viu nada, nenhum barulho despertou, nenhum soldado acordou, né? Deus fez com que eles não ouvissem nada também, né? Então, faltava o último ainda, hein? Quando chegou no portão de ferro que dava para a cidade, o portão abriu sozinho, sem que o anjo se lá abrisse, sem que Pedro fosse lá abrir aquele portão, o portão se abriu sozinho. Pois é, eis que eu vou diante de vós preparando o caminho, né? Deus que prepara o nosso caminho. Ele já tem tudo em seu cronograma, né? Tanto na entrada quanto na saída, ou seja, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída. Ou seja, você não vai sair por detrás, você vai sair pela frente, porque nada você fez, né? Vai sair daqui pela frente. E o poder de Deus foi liberando, foi abrindo, e eles saíram, né? Pois Deus mostrou quem tem o poder e domínio sobre todos é ele. Não é o homem quem tem poder. Os homens estavam se achando grande e poderoso para tocar em propriedade que é exclusiva de Deus. Mas Deus mostrou, né, que é ele que tem domínio, porque foi ele que fez cada um de nós. E se foi ele que fez cada um de nós, é porque ele tem em suas mãos todo o domínio. Ele tem o histórico de vida nas suas mãos, né? Então, não é o inimigo que vai mudar e vai tirar da mão de Deus, escrever outra história para os filhos de Deus. Pois é. E aqui vem dizendo que o portão se abriu sozinho para eles, e os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo deixou.
Então eles foram caminhando, né? Quando eles saíram desse portão, eles foram caminhando ao longo da rua. Então, ele foi deixado ao longo da rua e o anjo deixou ele. Então, quando ele despertou, ele olhou assim, não, isso não é um sonho, isso é real. O que eu estou vivendo é o sobrenatural de Deus, é o poder de Deus. Olha o que Deus fez comigo, né? Olha, o nosso Deus é fiel. Ele cuidou de mim estando lá. O Senhor providenciou tudo. O Senhor mandou o próprio anjo vir trabalhar ao meu favor. Ele mandou o anjo dele fazer o serviço, aquilo que não estava na capacidade humana. Ele mesmo veio fazer, ou seja, eis que o ouvido do Senhor não estão tampado para que não possa nos ouvir. O Senhor estava ouvindo a oração daquele povo, daquela igreja que estava orando constantemente, fervorosamente contra a vida do servo de Deus, né? E ali havia confiança, e ali havia ó, a confiança e a fé que Deus faria algo em favor dele, né? E ele disse assim, que ele foi reconhecendo que o Senhor livrou ele da mão de Herodes, né? Pois que estava planejando fazer o mal para ele. Quando Pedro deu conta disso, foi à casa da Maria, a mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar, né? Então ele foi nessa casa, onde todos estavam reunidos, orando, né? Então ele bateu lá na porta, já de noite, né? Ele bateu na porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu e voltou para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta! Então foi aquela felicidade, mas a felicidade foi tão grande que ela olhou, constatou que era ele através da voz e ainda fechou a porta. E foram anunciar que ele estava, né? Esqueceu de deixar aberto para ele entrar. E eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e viram, ficaram admirados, né? Ficaram perplexos. Olha, é verdade, é ele que está aqui. Ou seja, o Senhor respondeu a nossa oração. O sobrenatural de Deus aconteceu aqui. Então ele fez um sinal para que eles viessem se acalmar, né, daquela euforia toda. E ele contou como o Senhor havia tirado, resgatado ele daquela prisão, né? E disse assim: conte a Tiago e outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar, né? Então a felicidade foi grande, glorificaram ali o nome do Senhor. Então você vê que Deus, ele envia o anjo para ir adiante de nós. Ele ordena o anjo, e assim o anjo vai cumprir com a ordem, e essa ordem sempre é cumprida com êxodo, e nós sabemos que Deus, quando entra na nossa causa, na nossa batalha, não é para perder. Aparentemente está perdendo, aparentemente está difícil, está impossível, mas quem diz que Deus chega na hora atrasada? Deus chega na hora certa. Deus chegou na hora certa para frustrar os planos do adversário, naqueles que estavam se achando para tocar, naqueles que nada fizeram, naqueles que nada estava trabalhando contra a vida deles. Eles estavam trabalhando para o reino de Deus, e nós sabemos que quem trabalha para o reino de Deus, né, está comprando a briga com o inferno, porque está a serviço de Deus, está ali para encandear a vida das pessoas. Enquanto eles estavam encandeando a vida das pessoas, Satanás estava armando laço, estava trabalhando. Mas só que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra nós, diz o Senhor. Envergonhado ficou o inimigo, e aqueles que estavam zombando, que estavam se achando grandes, para tocar naquele que Deus escolheu. E aqui vem dizendo que ao amanhecer houve grande alvoroço entre os soldados, né? Quando chegou de manhã, todos ficaram alvoroçados. Ué, o que está acontecendo aqui? A prisão está fechada, os guardas estão todos aqui, não tem como é que ele sumiu daqui? Né? Eles ficaram tentando compreender com a lógica humana como ele saiu daquela prisão, né? Eles queriam entender o que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas. Então, eles ficaram sem explicação. Então, eles começaram a fazer uma busca para buscar por Pedro. E ficaram todos sem resposta.
E em seguida ele chamou aqueles guardas, interrogaram ele, nada eles souberam explicar, e eles foram mortos, executados, né, por não ter explicação, por não ter guardado aquele lugar, né, não ter deixado ele fugir, porque no caso ele não fugiu ali arrombando, ele saiu porque o poder de Deus que abriu e fez o sobrenatural acontecer. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia, né? Então nós estamos vendo que o perseguidor dos filhos de Deus, né, um instrumento de destruição, não se conteve, né, não entendeu o que aconteceu. Então as coisas de Deus é inexplicável mesmo, as coisas de Deus acontecem para que ninguém entenda mesmo, porque ele vem contrariando a lógica humana, contrariando a ciência, ele vem fazendo o impossível se tornar possível, ele vem contrariando as orações ao contrário, ele vem contrariando, né, as maldições, né, jogado, lançado sobre os filhos de Deus. Todas elas são quebradas, todas elas são destruídas, né, porque, né, uma oração contrária aos propósitos de Deus, ela cai por terra, porque Deus não ouve oração de feiticeiro, que é para matar, para destruir os filhos de Deus, que é para fazer injustiça. Deus ouve a oração daqueles que está ligado ao propósito dele, daqueles que é para abençoar e não contender e não ir contra os propósitos de Deus, né? Então, nós sabemos aqui que comprar briga com os filhos de Deus, com os propósitos de Deus, agir com injustiça, perversidade, né, é ter seus dias diminuídos, é comprar briga com o Todo-Poderoso, como estava acontecendo aqui, né? Nós estamos vendo aqui que Herodes, né, ele começou a perseguir violentamente as pessoas da igreja e tinha mandado matar a espada de Tiago, irmão de João, né, sem eles ter feito nada. E hoje em dia nós sabemos que a igreja, que nós, que somos filhos de Deus, né, já estamos vivenciando esses dias mal, né, vivenciando essa dor de parto, né, o qual o inimigo ele anda bramando como leão, procurando quem tragar, procurando destruir os propósitos de Deus. Quanto mais se aproxima da vinda de Cristo, mais irado o demônio fica, mais sede ele tem de destruir, né, mais sede ele tem. E eles querem tirar os filhos de Deus de linha, de propósito, para não salvar os que estão nas trevas, porque eles querem dominar, eles querem mesmo destruir as pessoas para que elas não venham para Cristo, para que eles não sejam salvos. E quem é a boca de Deus vai sofrer retaliações no mundo espiritual, como nós estamos vendo aqui, que já estava sofrendo, padecendo, né? Mas o cuidado de Deus é maravilhoso, é poderoso, não é verdade? Tem pessoas que não acreditam no poder de Deus, tem pessoas que zombam de Deus. Pois é, zombam porque nós somos filhos de Deus, temos um Deus, e muitos, com a sua incredulidade, acham que isso, que nada, que não é de Deus, que Deus não guarda, que Deus não faz, né? E eles têm que contemplar e ver o poder de Deus, como aqueles homens e Herodes, né, puderam contemplar o sobrenatural de Deus, né? Ou seja, a gente saímos da morte para a vida. Nós hoje não somos mais a velha criatura, somos nova criatura, né? Não somos filhos distantes, fomos comprados por um alto preço, firmamos o nosso compromisso com Deus. Quem passa a liderar a nossa vida é Deus, né? E desde esse momento que Ele lidera, né, que nós firmamos compromisso com Ele, que passamos a ser filho dEle, né, somos herdeiros de Deus, a gente já não pertence mais a esse mundo. Por não pertencer mais a esse mundo, sendo peregrinos, né, a gente sofre retaliações. A gente estamos aqui agora trabalhando para Cristo, porque o nosso lar mesmo celestial não é este mundo, estamos aqui de passagem, tudo aqui vai ficar. Nós estamos aguardando esse grande dia de o Senhor vir buscar para nós podermos morar no nosso lar celestial, que já está preparado pelo nosso Deus, né? E isso nos alegra, né? Isso nos alegra, porque o que nós buscamos, o que nós esperamos é real, o que nós esperamos é verdadeiro. É o sobrenatural de Deus que vai acontecer. O Senhor vai vir nas nuvens, o Senhor vai vir com seus anjos resgatar os seus. A nossa esperança é essa.
né? Que tudo que nós lutamos, perseveramos neste mundo, guardando o que tem para que ninguém tome a nossa coroa, o que aguardamos é a nossa salvação, é a vinda do Senhor. Então, a nossa esperança não é em vão no Senhor, né? E a esperança aqui do homem de Deus não era em vão. Sabia que o resgate chegaria, sabia que o Senhor chegaria com a providência, sabia que o Senhor faria o impossível acontecer, porque quem é fiel ao Senhor, né? O Senhor tem compromisso com esses. A fidelidade dos filhos de Deus garante todo cuidado, todo amparo do Senhor, né? Então, você que está vivenciando um dia difícil, abaixa um pouco, Mel. Você que está vivenciando um dia difícil, né? Saiba que Deus, quando entra na peleja, Ele entra para guerrear, para vencer. Pois é, não se canse, confia no Senhor, ore ao Senhor. Pois desde o momento que apresentamos a Deus as nossas queixas, as nossas petições, Ele já tomou para si agora essa guerra, essa luta. Você já fez a Deus presente o que está acontecendo e agora vai entrar no repouso. Pois é, mas como é isso, entrar no repouso, enquanto tudo está dando errado, enquanto tudo não está sendo favorável? Ué, quem disse que você precisa ver as coisas estando favoráveis para acreditar? Você tem que acreditar no poder de Deus. Pois a palavra que sai dos nossos lábios, ela não vai voltar vazia, porque ela é espírito e vida. Não cai por terra a palavra de Deus, pois Ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar, né? Ela não vai passar. Foi com as palavras de Deus que tudo passou a existir. A oração estava sendo feita ali, o poder de Deus começou a entrar em ação. Pedro estava confiante no Senhor, no entanto ele estava dormindo. Ué, quem está desesperado, quem está preocupado não vai dormir, vai ficar acordado, querendo saber o que vai acontecer, o que o inimigo está fazendo, vai perder o sono. Mas só que Pedro estava descansando, Pedro estava dormindo, sono bom, né? E isso que Deus quer ver em nós, quer ver a nossa reação, quer ver verdadeiramente o que a gente entregou, mantendo a paz, a segurança, a tranquilidade, para que Ele possa agir. Então, ou seja, você está perseverando, você está crendo e o poder de Deus vai entrar em ação. Então, a fé é sua e você crendo, tudo vai passar a existir em nome de Jesus. O que eu quero te dizer é que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, né? Então, Deus, Ele vai diante de nós. Ele faz até aonde não tem passagem existir. Pois é, nós sabemos que Deus faz até poço existir no deserto aonde não existe água. Ainda faz existir água nos poços, ou seja, Ele não só abre um poço, mas Ele abre vários poços para suprir a necessidade dos seus e ainda dos animais. Não é verdade? Essa água é de qualidade. Pois é, foi a oração do profeta Eliseu, né? Então, nós estamos vendo que Deus faz surgir situações onde não existe para abençoar os seus filhos, para protegê-los, né? E também ele faz naquele momento tudo ser favorecido, né? É verdade, não tem nada favorecendo, mas ele faz com que tudo venha favorecer, né? As situações ali, nada favorecia Pedro, mas passou a favorecer, passou tudo dar certo, porque Deus estava no controle, garantindo a saída dele. Pois é, você está livre, o anjo pegou, tirou, botou ele fora, né? Ele estava caminhando, ou seja, está aqui, Senhor, cumpri com a minha missão. Pedro já está fora e sumiu. Então, ele já concluiu já a sua missão, veio para resgatar. Pois é, né? Eu nunca encontrei com esse anjo. Mas é verdade, nunca encontrou, mas Deus envia anjos para cuidar, para livrar, né? Ele vai fazendo coisas extraordinárias que muitas vezes pensamos que a pessoa, às vezes, é um anjo de Deus, guardando, protegendo, né? Você da bala perdida, protegendo você do laço, do jugo, da ação maligna que joga contra a sua vida, bate e cai por terra. Então é dessa forma, a proteção de Deus está sobre nós, sobre a nossa casa, e assim nenhum mal nos toca, né? Estamos numa bolha espiritual, onde o inimigo não consegue tocar.
por não conseguir tocar em propriedade exclusiva de Deus, o inimigo ele fica assim agindo, né, com as falácias, né, ele vai agir com a língua, ele vai agir querendo atacar, porque não pode tocar e fazer mal para os filhos de Deus, né? Então, a Bíblia diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não, Pedro, você não vai ser atingido. Você não vai ser tocado por esse Herodes, por esse aí que está querendo fazer mal, com a má intenção, né? E nós vamos ver aqui, né, que Herodes morreu. Pois é, vamos ver aqui. Aquele que procurava acabar com os filhos de Deus, com injustiça, com perversidade, morreu. A Bíblia vem dizendo assim, ó, no mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus, foi comido por vermes e morreu. Né? Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram a sua missão em Jerusalém, voltaram e levaram consigo João Marcos, né? Vendo aqui que aquele que procura cavar a cova para outros, né? É essa cova que é preparado para si, não é preparado para o outro. Ou seja, o laço, a arco que arma, nesses arcos, nesses laços, para eles mesmos que estão servindo. Então, não adianta preparar, arquitetar todo um plano maligno, diabólico, para tocar nos filhos de Deus, que não dá certo, não. Não existe crime perfeito, né? Não serve para os filhos de Deus, não, porque a Bíblia diz que Deus julga com justiça e com retidão. E Ele que está julgando a nossa causa, é Ele que tem domínio para abater aqueles que estão se opondo, aqueles que estão brincando com a vida, né? Porque Deus, Ele não admite, Ele não aceita, né, que ninguém venha tocar naquilo que Ele escreveu, nos planos dele para os filhos de Deus. E nós estamos vendo aqui que comprar briga com os filhos de Deus é comprar briga com Deus, né? Mas eu digo para você, não se desespere, você que está ouvindo essa palavra, confia no Senhor, não sei o seu problema, aqui é um caso específico, mas você pode estar vivenciando outros casos aí, situações difíceis, né, que chegaram até você, no momento que pegou você despreparado, chegou até você e você não correu atrás, você não pediu, você estava aí vivendo a sua vida e ocorreu essa situação difícil, ela chegou. Mas se ela chegou, enfrenta no nome de Jesus, se levanta no mundo espiritual, repreenda o mal, porque contigo o Senhor está, de mão dada o Senhor está, e é Ele que está indo com você, dando todas as condições para vencer. E o nome dele ser glorificado na sua história, na sua vida, no nome de Jesus. Não vou me estender muito não, mas essa noite é a noite do reboliço, do poder de Deus entrar em ação e do sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida, porque a palavra liberada, a palavra revelada, a palavra dita é o próprio Deus entrando em providência, é Ele decidindo. Quando Ele decide, é para o mal cair por terra, para a ação do inimigo ser expelida, arrancada, lançada fora no nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir. Foi quebrado, foi arrancado dos pulsos de Pedro aquela corrente. É como fosse Deus dizendo, ninguém prende, ninguém encarcera, filho meu. Aqui não vai ficar, aqui não é o seu lugar. O lugar dos filhos de Deus não é aprisionado. O lugar dos filhos de Deus é para viver livre, é para viver à vontade de Deus e não à vontade do inimigo. Então, continue fervorosos, firme na fé, pois o apóstolo Paulo diz, né, que ele estava dizendo que mesmo ele estando encarcerado, eu não quero ficar nas minhas palavras, mesmo ele encarcerado, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus não estavam encarcerados, porque era benefício para o reino de Deus que estava ocorrendo também. Então ele se alegrava nisso também, por saber que mesmo naquele lugar, Deus estava usando ele para fazer a obra de Deus. E vamos dar uma lida aqui, que está em Timóteo, né? Eu falei sobre Timóteo hoje na mensagem da tarde,
E é interessante essa palavra aqui, deixa eu só ver Timóteo, acho que está no 2. Vem dizendo assim, quando Paulo, ele menciona aqui, deixa eu me lembrar aqui, ele disse assim, ó, lembra-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos? Essas são as boas novas que eu anuncio. Por causa disso eu sofro, eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa, ou seja, olha, eu posso estar preso aqui, não porque fiz algo de errado, mas porque eu estou fazendo a vontade de Deus, porque eu fui perseguido, né? Mas, portanto, eu estou disposto a suportar qualquer coisa, né? Porque se isso trouxe a salvação, glória eterna para Cristo, para os escolhidos, amém, né? Ou seja, ele estava dizendo assim, eu estou aqui porque Deus assim o permitiu, mas a palavra de Deus não está presa, porque mesmo aqui, a minha boca, ela serve para a salvação, ela está sendo usada para o reino de Deus. Pessoas aqui estão se convertendo, o poder de Deus está entrando em ação. Então, preso estou, mas a palavra de Deus não está presa, porque eu sou o instrumento ao qual Deus quer usar. Ninguém pode parar aquele a quem Deus escolheu para assim enviar as boas novas. Então, você vê, né, quando nós olhamos para essa situação, por causa do reino de Deus, quando os filhos de Deus são perseguidos, nós vemos que essa força aqui que os homens de Deus têm por vivenciar esses dias difíceis era o sobrenatural de Deus, era a força de Deus mesmo sobre eles, o consolo, o Espírito Santo estava dando ali para Paulo e ele também dá para nós hoje, né? O Senhor ele consola, fortalece, faz vir sobre nós uma força inexplicável, pois é, a força que nós precisamos para continuar caminhando nessa jornada com Cristo, né? Porque, como eu bem disse hoje à tarde, que o atleta ele não conquista o prêmio se não conseguir, se não seguir as regras. E a nossa regra hoje é seguir a orientação da palavra de Deus, é colocar em prática, é ser filhos leais e obedientes, né? E assim mantendo essa disciplina de obediência a Deus, né? Treinando o nosso espírito, mantendo a nossa integridade, nós vamos continuar nessa jornada, nessa caminhada, indo rumo ao prêmio, né? Que é a nossa salvação, em nome de Jesus. Eu não vou ficar por aqui, mas eu já vou ficar por aqui. Mas desde já agradeço a vocês. E eu vou voltar amanhã, sim. E fique na paz de Cristo em nome de Jesus. Não esquece de deixar as curtidas no vídeo, é importante para o canal, amém? Se não se inscreveu ainda, convido a se inscrever e seja abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tchau, tchau.